com o candidato Lúdio Cabral, candidato à prefeitura aqui da capital. Ele deu algumas declarações ali sugerindo que havia uma traição da parte do senhor em relação ao candidato no primeiro turno, né, deputado Eduardo Botelho. O senhor respondeu ali dizendo que o Lúdio seria lobo em pele de cordeiro, né? Falou que ele mente, que ele está sempre atrelado à corrupção, que ele tenta esconder também um apoio do Emanuel Pinheiro nesse segundo turno. Eu queria que o senhor detalhasse para a gente, né? Por que esse descontentamento, né? Essa crítica em relação ao Lúdio? O que é que o senhor tem, né? Daqui até os últimos dias aí da eleição, como é que o senhor está acompanhando tudo isso? Camila, tem um ditado que diz: não mexa com quem está quieto. Eu não tinha falado nada do Lúdio até o momento. Foi de forma gratuita que o Lúdio veio me atacar com uma intenção eleitoreira. O que o Lúdio quis fazer, na verdade? O Lúdio quis usar da minha pessoa para poder ganhar voto do lado do Botelho, para sinalizar para o eleitor do Botelho que ele era solidário à derrota do Botelho, tentando imputar em mim uma pecha. Mas, na verdade, o Lúdio esqueceu que no primeiro turno ele foi a pessoa que mais atacou o Botelho e a família do Botelho. Foi o próprio Lúdio que fez aquela simulação onde ele pegou um microfone, colocou no peito, ele pegou um gravador, pediu para o assessor dele gravar e foi lá na mesa do Botelho provocar o Botelho para criar aquela situação e sair de vítima. Por isso que eu disse, o Lúdio é dissimulado, é lobo em pele de cordeiro. Ele fala de traição, mas na verdade quem trai é ele, quando ele esconde o seu próprio apoio, quando ele esconde o seu próprio partido, ele esconde a cor vermelha do PT, agora virou branco ou lilás, ele esconde o Lula da sua campanha, ele esconde a Dilma, ele esconde que ele faz parte do grupo do Silval Barbosa, ele esconde que a turma do Emanuel Pinheiro está toda apoiando ele no segundo turno. Então, por isso eu digo, o Lúdio, para mim, é uma pessoa absolutamente dissimulada, porque não fala a verdade para as pessoas, está aqui tentando ganhar a eleição de Cuiabá, enganando quem está do lado dele. E a política exige transparência, honestidade, seriedade. Seja transparente com o eleitor, assuma quem está do seu lado e quem vai lhe ajudar a governar Cuiabá. Eu não consigo entender que um projeto apoiado e sustentado pela turma do Emanuel Pinheiro significa que destruiu o Cuiabá, diga-se de passagem, significa um projeto de mudança para a nossa cidade. Portanto, o Lúdio, antes de falar dos outros, ele deve ser antes transparente e honesto com as pessoas de Cuiabá. Igor, fica à vontade. Secretário, este final de semana a campanha do Lúdio recebeu a visita do vice-presidente Geraldo Alckmin, no sábado. E chamou atenção no palanque do Alckmin, do Lúdio, da Rafaela, a presença do atual vice-prefeito Estopa, secretário de Obras. Um dos temas mais debatidos no primeiro turno foi a questão de infraestrutura, dos buracos. E no primeiro turno, como o senhor fez referência, a campanha do Lúdio colocou a culpa dos problemas do buraco no Botelho. Falou, o problema dos buracos de Cuiabá, do transporte público e também da infraestrutura é do Botelho. Entretanto, o secretário de Obras do município estava lá, fez discurso e pediu voto agora, sábado, para o Botelho. Como é que o senhor avalia esta aparição na reta final do Estopa, que queria inclusive ser o candidato do grupo, fez críticas ao Lúdio e agora ele, que é do PV, aparece junto ao Alckmin, junto ao Lúdio e referendo o Lúdio como próximo prefeito? Eu acho que as coisas estão ficando claras, né? É impossível você passar uma campanha inteira escondendo tantos apoios. Então, o grupo do Emanuel está apoiando o Lúdio de forma muito clara, né? O projeto Lúdio deixou de ser um projeto de mudança para Cuiabá e passou a ser um projeto da continuidade do grupo que está administrando Cuiabá, que destruiu Cuiabá e que está aí se apegando à campanha do Lúdio para continuar governando a cidade de Cuiabá. Essa é a verdade. E os apoios estão ficando claros.
Então, o que eu tenho a dizer é o que eu disse antes. O Lúdio precisa vir a público e dizer sinceramente para Cuiabá quem lhe apoia e quem vai ajudar ele a governar a cidade de Cuiabá, caso ele seja eleito prefeito de Cuiabá. Secretário, bom dia, Pedro aqui. Então, logo terminou a eleição, o senhor manifestou apoio à candidatura de Abílio. Nós tivemos ali dentro ainda da campanha uma situação que foi a lei da pesca, né? E agora também ela volta, de certa forma, ao cerne da discussão, com inclusive o Abílio defendendo uma situação, de repente a Assembleia votar uma revogação dessa lei. O senhor chegou até a falar que também Abílio se aproveita desse momento, seria uma oportunidade eleitoreira do Abílio em fazer essa defesa. Qual que é a possibilidade, por exemplo, dessa lei ser revogada? Pedro, primeiro falar sobre a minha declaração de apoio. Lembrando a todos aqui que eu ajudei a coordenar a campanha do Botelho. Fiz campanha do Botelho do primeiro ao último dia. Eu fui uma das poucas pessoas que estive ao lado do Botelho depois de anunciada a derrota. Eu estava falando com o Botelho ao telefone quando nós decidíamos irmos juntos lá para a Casa 44, que era o nosso comitê, para agradecer todas as pessoas que estavam ali, que nos ajudaram a fazer essa campanha. Eu desafio qualquer pessoa aqui nessa cidade de Cuiabá a trazer uma única pessoa que eu tenha pedido voto que não seja para o Botelho, do início ao fim do primeiro turno, mostrando toda a minha lealdade. Eu ligava, mobilizava pessoalmente todo o grupo nosso para que a gente pudesse estar engajado na campanha do Botelho. Mas, infelizmente, nós não tivemos voto suficiente para estar no segundo turno. Passado o primeiro turno, no dia seguinte, o governador Mauro Mendes, presidente do União Brasil, ele faz uma consulta a todos os membros do União Brasil perguntando qual era a posição partidária. E ele decide, portanto, liberar os filiados do União Brasil para darem seu posicionamento. Após a liberação, e somente após a liberação, eu me manifestei. Até porque a eleição polarizou entre a esquerda e a direita. E eu tenho lado. Eu não concordo, não compactuo com a forma corrupta com que o PT governou o Brasil. Portanto, eu manifestei o meu lado político. Eu não vejo aí, de nenhuma forma, que uma manifestação feita após o período eleitoral possa ter mudado tudo o que eu fiz pela campanha do Botelho até abrirem as urnas, até outro dia, até a liberação do partido. Então, esperar a liberação do partido é mais um sinal de respeito e lealdade ao meu grupo político. Ponto. E o meu voto ao Abílio é porque eu tenho um lado numa campanha polarizada entre esquerda e direita. E foi por isso que eu manifestei. Eu não precisava ficar escondendo das pessoas qual era a minha linha de pensamento. Agora, Pedro, sobre a questão do projeto da pesca, o que eu disse é que eu sou deputado federal, portanto, acostumado com os debates dos projetos de lei. Não vejo nenhum problema em a gente debater projeto de lei. Nenhum problema. O que eu disse é o tempo, o momento do debate. Esse projeto está aprovado há um ano. Esse projeto passou por um longo debate. Ele foi debatido primeiro na primeira gestão do Mauro e depois ele foi submetido mais uma vez à aprovação na segunda gestão do Mauro, né? Depois que o Mauro foi para a reeleição e foi debatido de novo. Secretário, a gente vai precisar fazer aquela pausa, infelizmente, mas eu deixo o senhor voltar justamente desse ponto, é bem rápido, a gente está de volta. Cuiabá, amanhã de segunda-feira, dia 21 de outubro, a gente está conversando nesta manhã com o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia. Pedro fazia um questionamento ali ao secretário, a gente precisou interromper por conta do repórter CBN, mas sobre essa questão, secretário, de possibilidade de revogação, né, da lei da pesca, que foi algo sugerido ali por alguns deputados mais ligados ao candidato Abílio, o senhor vinha falando ali que não é contra a discussão, mas que ela tem que acontecer no momento correto. O senhor entende que este não era o momento e fica, assim, esse caráter eleitoreiro dessa ação? Eu estava dizendo é que esse projeto passou já por diversas discussões. Ele foi proposto no primeiro mandato, nos primeiros 4 anos do Mauro. Depois ele foi proposto novamente no segundo mandato, depois da reeleição. Aprovado. Ele está em vigor há quase um ano.
Portanto, eu acho que o tempo da discussão é que está equivocado, né? Próximo da eleição. Próximo a uma semana, 10 dias da eleição. Só isso que eu acho. Eu sou democrata, até porque eu sou deputado e como deputado eu discuto projetos de lei. Discutir uma revogação de um projeto também não tem problema. Projetos de lei podem ser revogados. Agora, tem que discutir no tempo correto, não próximo da eleição, porque parece aí, o que eu disse, parece que é um movimento mais eleitoral. Então, foi meu posicionamento quando veio essa discussão do projeto da pesca, e quem me perguntou sobre isso foi o que eu falei. Gente, se a gente quer discutir isso com seriedade, vamos discutir. Passa a eleição, a gente pode sentar, discutir o que for necessário, qualquer projeto de lei, não só esse. Qualquer projeto, qualquer lei aí está aí para ser discutida se for necessário e se a sociedade entender que é necessário rediscutir. Agora, o que a gente não pode é usar esta discussão no calor da eleição. Eu acho que essa foi o apontamento que eu fiz com relação a essa questão. E, secretário, só um detalhe, a gente acompanha, né, já há muito tempo um distanciamento muito grande, né, entre o município, o governo do estado, em razão, né, de toda essa situação envolvendo o Emanuel e o Mauro Mendes. O senhor acredita que, independente de quem vencer agora o segundo turno, essa relação tende a ser ainda bastante dificultosa? Porque a gente tem posicionamentos muito distintos, né, entre o Abílio, o governo do estado, embora o governador, tenha declarado voto, né, ao Abílio, mas a gente vê já que o senhor, de forma muito clara, contesta, né, alguns posicionamentos dele, traz algumas críticas, e do outro lado também tem o Lúdio. O senhor acha que ainda teremos essa dificuldade de relacionamento, pelo menos pelos próximos 2 anos, independente do nome que vencer a disputa? Camila, a razão principal pelo qual o governo do estado do Mato Grosso não conveniou com o município foi porque a gente entende que o Emanuel Pinheiro, ele não tem condições de cuidar adequadamente do dinheiro público. E, portanto, por desonestidade, nós não conveniamos e decidimos fazer investimentos direto em Cuiabá. O Estado investe mais de 2 bilhões em Cuiabá, em pavimentação de rua, em regularização fundiária, na área da educação com novas escolas sendo construídas, na área da saúde com novos hospitais sendo construídos, na mobilidade urbana. Portanto, o governo do Estado investe massivamente, mais diretamente. O que a gente não fez foi passar dinheiro público para a mão do prefeito Emanuel Pinheiro para ele administrar, e a população cuiabana sabe os motivos pelos quais não se deve passar dinheiro público nas mãos do Emanuel Pinheiro para ele administrar. O que a gente espera do próximo prefeito? Seriedade, honestidade, pouca politicagem, muito trabalho e resultado. Se assim for, o governo irá apoiar o prefeito, porque ao apoiar, irá apoiar a cidade de Cuiabá e ajudar a cidade de Cuiabá. Agora, óbvio que o Lúdio vai ter que se reposicionar, porque até hoje ele foi sempre oposição ao governador Mauro Mendes, crítico à administração do governador Mauro Mendes. Portanto, ele terá que se reposicionar, porque se ele continuar sendo oposição ao governador Mauro Mendes, né, ele então não pode esperar uma reciprocidade diferente do próprio governador. Seria completamente distorcido uma situação dessa. Então, tem que perguntar para ele se ele está disposto a se reposicionar no cenário político e entender que o governo do estado do Mato Grosso é um governo que tem bem administrado, que tem capacidade de fazer investimento e que ele precisa de uma parceria com o governador para que ele possa consertar Cuiabá. Então, quem tem que reposicionar é o Lúdio, porque ele foi sempre oposição ao governador. Meninos, deputado, fiquem à vontade. Voltando à questão da declaração do Lúdio, que muitos acharam que foi espontânea ali naquela entrevista na Assembleia Legislativa, de certo modo, de maneira subliminar, não demonstra também a sua importância? Ou seja, se ele está te cutucando é porque você é deputado federal. Você lançou pré-candidato à prefeitura, acabou sendo preterido e não foi o candidato. É secretário-chefe da Casa Civil, declarou voto no Abílio, entretanto não estava na campanha dele, não te vi pelo menos no palanque com o Abílio, não te vi no programa eleitoral do Abílio, não te vi nas redes sociais do Abílio, não vi isso.
E quando ele te cutuca, de alguma maneira, politicamente não é bom? Ele tá te chamando para... Opa, vem cá, Fábio, você é importante nessa disputa aqui. Eu acho que ele, na verdade, vou repetir. O Lúdio tentou, com isso, ganhar voto do lado Botelho. Ele está pensando só no voto e na eleição. Mas ele fez isso de uma forma absolutamente dissimulada, né? E... Ele achou que você ia ficar quieto? Ele talvez tenha achado que eu ia me calar. E eu já disse, eu não levo desaforo para casa. Falou de mim gratuitamente, vai receber a devida resposta. E o Lúdio tem muitas explicações a dar antes de falar das outras pessoas. Por exemplo, como é que um deputado estadual mais votado na cidade de Cuiabá se cala o tempo todo diante das mais de 22 operações policiais por suspeita de corrupção na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro? Ele nunca se posicionou, ele nunca disse nada. Ele foi complacente com a corrupção, conivente com a corrupção. Ele flerta com a corrupção. Eu nunca vi o Lúdio falar nada da corrupção do governo do PT, criticar o mensalão, o petrolão, as delações premiadas. Eu nunca vi ele falar da corrupção do governo Silval Barbosa. Portanto, ele tem muita explicação a dar antes de falar dos outros que estão quietos e fora da eleição. A única coisa que ele não pode esperar de mim é de ser criticado, ser atacado e ficar quieto. Isso eu não vou fazer, porque eu já disse várias vezes, eu não levo desaforo para casa. 8h43, você que está sintonizado aqui na CBN Cuiabá, a gente está conversando com o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia. Tem mais algum detalhe de eleição, Pedro Panoc? Eu acho que você queria falar também de um outro assunto, né? Fica à vontade. Vocês têm mais alguma coisa de eleição? Porque daí eu deixo por enquanto não, se surgir daqui a pouco eu lembro. Você tem, Igor? Secretário, eu queria aproveitar a sua vinda aqui. Recentemente nós tivemos uma decisão do Ministério Público Federal, juntamente com o Ministério Público aqui de Mato Grosso, em relação à suspensão, pedindo a suspensão imediata das obras ali do Portão do Inferno de Chapada dos Guimarães. Eu gostaria de saber como é que o governo recebeu essa notificação, se de fato os trabalhos já foram suspensos, o que alega ali o Ministério faz algum sentido, de que essa alteração causaria uma situação irreversível ali da paisagem, faltou de fato um estudo, faltou discutir mais com a população de Chapada dos Guimarães essa questão do Portão do Inferno, secretário? Olha, nós estamos há 12 meses do ocorrido em Chapada dos Guimarães. Está começando a temporada de chuva novamente. Os desmoronamentos no Portão do Inferno, eles aconteceram exatamente na temporada de chuva do ano passado. Foi quando começaram a cair pedaços ali do paredão do Portão do Inferno, o que nos obrigaram a interromper e limitar o tráfego, o que causou um grande transtorno a Chapada dos Guimarães. Desde então, há um ano atrás, o Estado vem de forma muito transparente e aberta a todos os órgãos trabalhando numa solução. Uhum. Nós fizemos um estudo de engenharia com empresas especializadas, nós estudamos diversas alternativas, nós apresentamos essas diversas alternativas aos órgãos competentes. Nós contratamos uma empresa, licitamos o projeto, licenciamos o projeto junto ao ICMBio e ao IBAMA e demos início à obra. O Ministério Público se levanta agora recentemente diz que quer questionar o processo de licenciamento e a solução de engenharia. Veja, nós temos uma Secretaria de Infraestrutura habilitada e preparada com engenheiros e técnicos responsáveis para trazer para a população mato-grossense a melhor solução de engenharia para o Estado em cada ponto que ela é solicitada. Não bastasse isso, nós contratamos profissionais qualificados para que nos trouxesse a melhor solução de engenharia. O Ministério Público questionar solução de engenharia me parece uma invasão de competência. Porque até onde vai a competência do Executivo, até onde vai a competência dos outros órgãos? Questionar a legalidade do processo, ok, me parece que
que faz parte da competência do Ministério Público questionar uma legalidade de um processo de licenciamento. Agora, a solução de engenharia, se aquela solução é adequada ou não é adequada, se ela é segura ou não é segura, isso compete ao Executivo, à Secretaria de Infraestrutura. E isso é um reflexo de um país burocrático, um país que precisa rever a sua Constituição. As coisas demoram demais para acontecer no Brasil, as pessoas estão cansadas disso. As invasões de competência entre um ente e outro atrapalham o andamento do país. E aqui está um exemplo disso. Obra pronta para começar, o Ministério Público entra com um pedido liminar para paralisação, vamos ver o que a Justiça diz, mas o que a Justiça decidir se cumpre. E a gente pode enfrentar novamente uma temporada de chuva sem saber, com uma incerteza muito grande, se as pessoas terão ou não terão direito de ir e vir até o importante município de Chapada dos Guimarães. Olha a situação. Se isso era para ser questionado, não deveria ter sido questionado há muito tempo atrás? Para que todos tivéssemos, e a sociedade como um todo tivesse tempo de reagir, de poder consertar, de poder adequar. Então, nós precisamos nesse país, que esse país consiga andar com mais eficiência, que as coisas possam acontecer, que a gente consiga tirar projeto do papel, que os poderes possam se respeitar a independência e as atribuições de cada um, para que não tenha uma confusão no país que impeça que esse país tão burocrático faça com que as coisas aconteçam. Secretário, um dos pedidos que consta ali nessa ação é para que seja declarado nulo o projeto, né, de retaludamento ali do morro. Havendo essa decisão nesse sentido, o governo teria um plano B, C, ou fica lá e entrega para Cristo e vai ser um Deus nos acuda daqui para frente? Olha, Camila, não vamos falar de hipótese, porque eu acredito que a Justiça não entrará numa seara de análise de engenharia. Né? Apesar do Ministério Público ter entrado, eu não acredito que a Justiça ela entrará nessa análise de que aquele projeto de engenharia que está ali, ele não é um projeto de engenharia que seja seguro ou adequado. Eu não acredito que a Justiça entrará ali, porque tem engenheiros habilitados que assinam este projeto e uma empresa de engenharia respeitada, que faz muitas obras no estado do Mato Grosso há muito tempo, que também assina o projeto e é responsável pelo projeto, pela execução do mesmo. Eu acredito que a discussão pode ir para outra seara. Agora, o que cabe a nós é aguardar a decisão da Justiça e ver qual é a consequência que isso vai trazer para a nossa sociedade mato-grossense. Igor Tax, 8h49, fique à vontade. Voltando à questão política, não só eleitoral, mas política, secretário, alguns dizem que 2025 para a classe política é um ano que não existe. De 24 já pula para 2026, né? Então o calendário gregoriano, romano não existe. Do 24 vamos para 26. Mas a minha pergunta é com relação a 25. O saldo geral das eleições, independente do resultado, mas já trabalhando com essas hipóteses que nós falamos aqui, do peso que tem a Prefeitura de Cuiabá, na sua visão, quais serão os players políticos influentes, importantes para a disputa de 2026? Está todo mundo de olho em 2026, porque é uma eleição atípica, são 2 vagas, ao mesmo tempo 2 vagas onde o governador não é candidato à reeleição, onde existe a possibilidade do vice ser candidato, que já seria uma reeleição, ou seja, já dá um prestígio à vaga do vice muito grande. Ao mesmo tempo, você tem um estado com uma vocação ideológica mais à direita, onde o partido que se identifica com isso ganhou prefeituras importantes, mas pode perder a mais importante delas. Como é que fica esse balaio todo aí? Quem que sai forte, quem sai fraco? Como é que você avalia, com a experiência que tem como político, não só como secretário da Casa Civil, mas como deputado federal e político experiente que como é que quem sai forte, quais são os players para 2026? Igor, primeiro dizer que é uma infelicidade de um país que salta de 24 para 26, né? Na verdade, a gente salta de 24 para 26 e a gente salta de 26 para 28. Eu sou muito crítico de um país que sai de uma eleição e entre outra eleição. Eu, enquanto deputado federal, tive a oportunidade de votar numa reforma política. A reforma política que eu defendi e votei, mas fui vencido, foi fim da reeleição para o Executivo.
e mandato de 5 anos. Eu sou a favor de um país que fala menos de eleição, que trabalha mais e entrega mais para as pessoas. Eu acho que a reeleição é um equívoco desse país, é um custo gigantesco para o país. Normalmente, aqueles que estão no mandato executivo, eles utilizam do cargo, do mandato, da estrutura para buscar a reeleição, e isso impõe à sociedade uma conta gigantesca. Eu acho que a reeleição é um erro que o país cometeu e que precisa ser consertado. Então, primeiro eu acho um erro a gente pular o ano, ficar discutindo eleição o tempo inteiro. A gente precisa trabalhar e entregar resultado. Agora, para mim também está muito evidente que as pessoas estão muito autônomas, estão independentes na hora de decidir o voto, né? E que elas estão recebendo as informações de diversas fontes e diversas formas. E isso, para mim, é um amadurecimento das pessoas e da democracia. E que deixa de existir, portanto, favoritismo completo em processo eleitoral, né? O que nos impõe a necessidade da gente poder respeitar o eleitor, trabalhar com a verdade e ter o que mostrar para as pessoas, para que a gente possa ter o direito a pleitear um espaço. Portanto, o resultado das eleições até agora, o que demonstram? Obviamente, o partido do governador elegendo 60 prefeitos, né? Hoje, sem contar Cuiabá, é o partido que mais administraria mato-grossenses, né? Sem contar Cuiabá, porque a gente não sabe o resultado de Cuiabá, né? Mas a gente superaria 1 milhão de mato-grossenses administrados por prefeitos eleitos pela União Brasil. Mostra uma força do governador do estado, Mauro Mendes, por eleger 60 prefeitos. O segundo partido elegeu 21 prefeituras. E todos nós disputamos muitas prefeituras, mas prevaleceu as candidaturas do União Brasil apoiadas pelo governador. Nós tivemos um problema? Tivemos. Nós tivemos um problema em Cuiabá especificamente. Lembrando que em Várzea Grande, o União Brasil não teve candidatura, nós apoiamos ali o Calil, mas não tivemos candidatura, e em Rondonópolis nós também não tivemos candidatura. Portanto, nós tivemos um problema em Cuiabá, onde a gente infelizmente perdeu a eleição. E eu sou muito franco ao dizer, né, que infelizmente, porque eu sempre defendi e acredito muito, continuo acreditando que o Botelho era o candidato que tinha a melhor condição de consertar Cuiabá, era a melhor opção que a gente tinha nessa eleição para Cuiabá, mas a gente não conseguiu convencer as pessoas disso. E perdemos a eleição em Cuiabá. Mas sem abrir as urnas de Cuiabá, eu diria que União Brasil é um partido que continua muito fortalecido e o governador mostra sua liderança pelo número de prefeitos que conseguiu eleger, e o PL, um partido de direita também, que mostrou sua força ganhando as eleições em Várzea Grande, em Rondonópolis, em Sinop, em Primavera do Leste, cidades importantes também que o PL acaba ganhando. Então você tem essas duas forças. Agora o resto é esperar as urnas abrirem para a gente saber, de Cuiabá, para a gente saber se outras forças políticas vão surgir, dependendo dos resultados que aparecerem em Cuiabá. Fabinho pode ser vice de Piveta? Não, na verdade isso é muito cedo para discutir, né? Óbvio que o nosso grupo político, o governador Mauro Mendes já disse isso claramente, ele tem compromisso com a candidatura do Otaviano Piveta. E é um caminho muito natural, Igor, porque o caminho natural é que o Mauro seja candidato a senador, um dos candidatos a senador, serão 2 vagas ao Senado, e para o Mauro ser candidato a senador, o Mauro tem que se descompatibilizar do governo até final de março de 26. Portanto, o vice-governador Otaviano Piveta seria, a partir de abril de 26, governador do estado do Mato Grosso, com legitimidade e direito de ir à reeleição, né? Então, o compromisso que o Mauro tem, e já disse isso publicamente, é com a candidatura do Piveta. O resto é tudo uma composição de 45 minutos do segundo tempo, né, Igor? Quando se fecham ali as coligações. Então tem um jogo partidário muito grande. Eu não estou nem um pouco preocupado de verdade neste momento com 2026. Eu quero aproveitar esse momento que eu tenho de poder estar ali no governo do estado do Mato Grosso para trabalhar bastante e poder
fazer o maior número de entregas, de investimentos que a gente possa fazer para o estado de Mato Grosso, ajudando a melhorar a vida de cada mato-grossense. Esse é o foco principal. Pensar em 2026 somente lá em 2026. Nesse momento, eu acho que o melhor que eu possa fazer para mim e para Mato Grosso é trabalhar muito e entregar o maior resultado possível para cada mato-grossense. Secretário, ainda sobre esse assunto que o Igor falou, rapidinho antes da gente encerrar, a gente sabe, né, querendo ou não, não é segredo para ninguém que as pesquisas elas acabaram tirando, né, do senhor a possibilidade de disputar aqui na capital, porque foi um dos pontos que o partido levou em consideração. Claro que está muito distante, mas muitos institutos, enfim, há algum cenário já, algumas pesquisas divulgadas já pensando na disputa ao governo e que colocam o Piveta também ali bem atrás de alguns outros nomes que aparecem mais bem colocados de grupos opostos aos de vocês, né? O senhor acha que isso pode voltar a acontecer em 26? O Piveta pode ser descartado, entre aspas, em razão de pesquisa? Lá vamos nós, né, Camila? Começar lá vamos nós. Com debate de pesquisa de novo, o abalo, né, da pesquisa. Veja, eu acho que essa eleição comprovou que pesquisa não reflete resultado da urna. Se vocês lembrarem da nossa discussão na pré-campanha, eu sempre dizia isso. Quem decide quem vai ser, quem não vai ser eleito, é a manifestação das pessoas na eleição, quando abrem as urnas. Pesquisa não decide eleição. Se pesquisa decidisse eleição, não teria eleição. E eu sempre defendia, e eu vou continuar defendendo com a minha coerência, que a gente precisa analisar os perfis. Para mim, num projeto majoritário, muito antes da eleição, a pesquisa qualitativa, que é você tentar entender o que o Estado ou o município precisa e qual o perfil mais adequado para aquela necessidade naquele momento, é mais importante que a pesquisa quantitativa. Eu defendia isso durante a minha pré-campanha, eu sempre dizia, eu não tenho problema nenhum da gente poder fazer uma pesquisa qualitativa e se meu nome não for qualitativamente o melhor nome do União Brasil, eu não ir para a disputa. Mas eu não aceitava somente a pesquisa quantitativa como critério. Eu disse isso abertamente, né, para todo mundo, mas eu fui voto vencido, né? E eu continuo com o mesmo pensamento. Eu acredito que pesquisa quantitativa ela não é instrumento para decidir candidaturas. E eu acredito muito que a gente deve pensar no melhor perfil para aquele momento. Está cedo, né, para a gente discutir isso, e eu não gostaria de entrar novamente na discussão e debate de pesquisa, porque a gente não pode esquecer o que aconteceu nessa eleição. As pesquisas majoritariamente erraram o resultado de Cuiabá e Várzea Grande. Mas majoritariamente. De todas aí, vamos falar que teve mais de 10 institutos de pesquisa que fizeram pesquisa em Cuiabá, só um acertou o resultado do segundo turno, mas errou bastante no percentual, por exemplo, de voto do Botelho. Colocou o Botelho com 17%, o Botelho teve 28% dos votos. Então, nenhuma pesquisa de fato acertou o resultado das eleições em Cuiabá. Isso basta para a gente falar, gente, não dá para usar a pesquisa quantitativa como critério para decisão de candidaturas. Para mim é muito simples e objetivo, e aí eu mantenho a minha coerência de sempre. 9h em ponto, eu vou pedir para o senhor ficar aqui só mais uns minutinhos para a gente se despedir com tranquilidade, porque o repórter já está nos chamando, não está não, Pedro Panocchi? Vamos fazer um intervalo aí na sequência, o senhor se despede, combinado. Secretário. 6 minutinhos de volta aqui na CBN, segunda-feira, 21 de outubro. A gente conversou nessa manhã com o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia. Segurei ele aqui mais uns minutinhos, senão o repórter ia nos interromper. Secretário, como é que tá aí? Planejamento para 2025, nessa reta final aqui? É seguir entregas na Casa Civil? Tem algo que o senhor acha mais importante para ajustar nesse próximo ano, né? Que a gente já está em clima de final de ano por aqui, né? Tem alguma pauta do governo que seja prioridade ou que o senhor tenha a intenção, por exemplo, de voltar para a Câmara Federal para defender alguma pauta de uma forma mais intensa? Fica à vontade para trazer esse detalhe aí nessa reta final. Bom, Camila, a nossa prioridade é continuar com um ritmo acelerado de entregas e de investimentos. Nós temos grandes entregas a serem feitas para o estado de Mato Grosso em 2025, notadamente, por exemplo, os 6 grandes hospitais que a gente está construindo, o Hospital Central e o Júlio Miller em Cuiabá, o Hospital Regional de Juína, de Alta Floresta, de Confresa, de Tangará da Serra,
que vão mudar a dinâmica da saúde pública no interior do estado do Mato Grosso e de Alta Floresta também, que são 6. As estradas, a gente já entregou 4.500 quilômetros de estrada pavimentada, devemos entregar aproximadamente 6.000 quilômetros. Pegamos o governo com 6.500 quilômetros de estrada pavimentada total. Vamos entregar mais 6.000, quase dobramos toda a malha viária pavimentada de todo o estado do Mato Grosso nos 8 anos. Então dobramos tudo que foi feito no passado no estado do Mato Grosso, é muita entrega. E lembrando que quando você pavimenta estrada, primeiro você traz qualidade de vida para as pessoas. Uma pessoa que mora no Araguaia, quando que tinha que vir para a capital, é um sofrimento. Estrada de terra, lama, não passa, atoleiro, a pessoa com uma pessoa doente, um parente doente dentro do carro, era um sofrimento, balsas que estragava, a gente substituiu as balsas por ponte de concreto, fizemos ponte de concreto gigantesca, mais de 1 quilômetro de ponte de concreto, as pontes ali sobre o Rio Juruena, Rio das Mortes. Então é melhorar o estado do Mato Grosso, a infraestrutura, melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a competitividade do estado. A cada estrada asfaltada que a gente faz nesse estado tão pujante, tão dinâmico, é uma nova fronteira econômica que se abre, é mais emprego que se gera, é mais qualidade de vida que se faz. Portanto, é importante as entregas da infraestrutura, continuar com as parcerias com as prefeituras para melhorar a vida das pessoas dentro da cidade. Nós já firmamos mais de 5.500 convênios com as prefeituras, entregamos mais de 5 bilhões de reais para os prefeitos pavimentarem seus municípios, iluminarem seus municípios, colocarem câmera de segurança nos municípios, resolverem problema de água nos municípios, transporte escolar, ônibus escolar para que cada estudante tenha dignidade no transporte, direito de ir e vir à escola, enfim. É continuar com esses investimentos, cumprindo, obviamente, o papel de governo do estado do Mato Grosso, que é construir um estado melhor para cada mato-grossense. E acelerar. Nós temos pouco tempo, nós temos o ano que vem inteiro, mais 2026, que é um ano eleitoral, e todo mundo sabe que ano eleitoral existe um prejuízo. Portanto, pisar o pé no acelerador desde já, para que a gente possa entregar o máximo possível para cada cidadão mato-grossense. Essa é a prioridade.